aqui conosco. Pastor Vavá é um amigo, é um irmão, e tudo que ele falou, na verdade é ele. Ele é o chefe, é o professor, é o meu professor, eu sou o aluno dele. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo mais a partícula do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi um testemunho esses dias de um rapaz lá no Rio Pernambuco. Estou aqui em São Paulo há poucos anos, há 13 anos, estou lá em Pernambuco. Lá em Recife, propriamente na Casa Amarela, houve uma grande enchente com ela. E muita gente morreu. E esse irmão, ele conseguiu ser salvo. Perdeu a casa, perdeu os móveis, mas conseguiu se salvar. E aonde ele chegava, todas as igrejas que ele chegava, ele queria contar o testemunho. Olha, eu participei, houve uma enchente, perdeu a minha casa, muita gente morreu, mas ele estava. Aonde ele chegava, ele contava esse testemunho. Aí em Recife já não tinha mais lugar para ficar contando esse testemunho, né? E uma noite ele foi arrebatado. E o arrebatamento ele chegou até os céus. E chegando lá, ele quis contar também. Eu quero contar um testemunho. Eu fui salvo de uma grande enchente, morreu muitos vizinhos, mas eu escapei e eu quero contar esse testemunho aqui para vocês. E o anjo olha para ele e diz: você quer dar um testemunho? Eu quero. Ele falou: então vou perguntar a Noé se você pode dar esse testemunho. O irmão fica refletindo e diz: eu já não quero mais dar esse testemunho, porque ele lembrou que Noé foi salvo, foi o único salvo de toda a humanidade, né? Então, o testemunho dele diante de Noé foi um testemunho muito pequeno. Aqui me sinto eu essa noite. Eu testemunho diante do pastor Vavá, é um testemunho muito pequeno e eu me sinto como esse irmão que está diante de Noé. Noé está ali e eu quero tão somente compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Serei muito breve o seu horário aqui. Prometo não me pagar o nome de vocês. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E os versos de número 15 e 16. Assim está escrito, verso de número 15: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Eu estou fazendo uso da revista corrigida, atualizada, diz: vai, porque este é um instrumento, verso 15, este é para mim um instrumento escolhido. A revista corrigida diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vocês sabem que o capítulo 9 do livro de Atos conta-nos da conversão de Paulo. Nós conhecemos como Saulo, e muitos falam de Paulo, mas na verdade, se lermos o capítulo 13 de Atos, no verso número 9, nós iremos perceber que Saulo também era chamado de Paulo. McElwain diz que o Paulo é o seu nome judaico e o Saulo é o seu nome romano, pois ele tinha dupla cidadania, como está no capítulo de número 22 do livro de Atos, e o verso de número 28. Então, aqui o texto informa-nos que este moço ele estava indo no caminho a Damasco. Ele pede cartas para ir perseguir os do caminho.
Pois vocês sabem que quando surge o cristianismo, para o judaísmo era como uma seita, o cristianismo surgiu como seita. Então Saulo ele achava que matando aqueles que eram cristãos, eles estavam fazendo um favor para Deus. O King James diz que Saulo ele matava em nome de Deus. Eu me preocupo muito quando eu leio esse texto, porque precisamos tomar cuidado. Tem muitas pessoas matando em nome de Deus. Saulo achava que cada vez que matava um cristão, estavam fazendo um favor para Deus, pois para ele, aqueles que se denominavam cristãos estavam sendo uma ameaça para o judaísmo. Na verdade, o texto do capítulo 9 informa-nos que quando ele está indo agora de caminho a Damasco, ele pega cartas para ir perseguir os irmãos, e quando chega no caminho, a Bíblia diz que ele ouve um clarão. Ele vê um clarão e ele cai por terra e uma voz ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhando. Eu gosto da revista corrigida porque ela usa essa expressão aguilhando. A revista atualizada já omite essa palavra aguilhão, mas o verso 5 do capítulo 9, na revista corrigida, fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. Aguilhão é uma ferramenta que os boiadeiros usam para amansar todos os braços. O King James diz que a visão que tem desse texto é de Saulo com um touro bravo, caído no chão, e o domador de touro bravo, chamado Jesus, com um aguilhão no seu pescoço, dizendo: não adianta resistir. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí Saulo já não era mais aquele touro bravo, aquela fera, que o capítulo 9, o verso 1 mostra que Saulo, ainda respirando ameaça de morte contra os cristãos, ele vai até Damasco. Então agora está caído no chão. Há uma briga no campo teológico, uma discussão, se Saulo está montado no cavalo, está montado no jumento ou no camelo, mas isso aí não vai dar para a gente estar comentando por conta da exiguidade do tempo hoje. Mas o importante é que o Saulo cai por terra. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: agora o que eu faço? O Senhor diz: entra na cidade e lá eu vou te declarar o que você deve fazer. Saulo levanta, guiado pelos colegas até a cidade de Damasco, chega lá e fica na casa de Judas, e de repente o Senhor fala com um dos discípulos, chamado Ananias. Ananias levanta e vai à sua chamada direita, à casa de Judas, e tem um moço lá chamado Saulo de Tarso, e ele está orando, e eu mostrei a ele que você chegaria em uma visão e oraria por ele, para que ele voltasse a ver. Quando Ananias ouviu falar desse nome, Saulo de Tarso, ele disse: Senhor, eu vou explicar quem que é esse homem. O Senhor está mandando me orar por esse homem, mas esse homem comete atrocidades. Ele persegue os cristãos, ele mata o povo, ele arrasta pessoas. Esse é um homem muito bravo, esse homem é feroz, ele mata as pessoas. E o Senhor está mandando me lá orar por ele. O Senhor Deus diz: olha, Ananias, vai, porque para você ele pode ser tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Vai lá, ele já não é mais um touro bravo, agora é uma ovelha. Está orando, já faz 3 dias que ele está orando em Jesus. Vai lá e ore por ele. Interessante é que o Senhor Deus diz, no verso de número 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando eu li esse texto há alguns dias atrás, eu comecei a perguntar a mim mesmo que tipo de vaso escolhido era este irmão Paulo. Haja visto que o seu currículo era um currículo muito abençoado. Por exemplo, se nós fizermos uma dissertação sobre a vida deste moço, nós iremos perceber que ele tinha um currículo vasto. Como, por exemplo, se abrimos a nossa Bíblia na epístola que ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 5, o Paulo diz: quanto a mim, fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, hebreus de hebreus, segundo a lei dos fariseus, segundo o zelo que há na lei,
fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Flávio José diz, quando ele usa essa expressão irrepreensível, quer dizer que ele é incontestável. Ninguém conseguia manchar o Paulo no que diz respeito à lei farisaica. Isso é tão verdade que lá em Gálatas, capítulo 1, no verso de número 14, Paulo diz: os da minha idade, no que diz respeito à lei farisaica, eu me sobressaía a todos eles. Então era alguém que era, de fato, incontestável no que diz respeito àquilo que ele fazia. Se nós abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, os versos 1, 2 e 3, o Paulo dá um relato ali a respeito de si. Ele diz: quanto a mim, eu sou varão romano, porque nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Quando Paulo está sendo julgado e diz que foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o tribuno parou e disse: como assim você foi criado aos pés de Gamaliel? Porque Gamaliel foi alguém que era exemplo. Ali era um dos maiores estudiosos, um dos maiores exegetas, um dos maiores rabinos da época. Quem tem a Bíblia de James King Davis, na página de número 1745, que vai dar no livro de Atos, capítulo 4, verso 34, há um comentário ali na Bíblia dele, que diz que Gamaliel ele era neto de Hillel. Hillel foi um dos maiores rabinos dentro de Israel. Hillel ele já era um moço chamado Simão. Simão foi o pai deste moço Gamaliel. E Gamaliel foi o 35º receptor da lei farisaica para o povo. O texto de Atos, capítulo 4, verso de número 34, diz que Gamaliel era venerado por todos ali em Israel. Quando Paulo diz: eu fui criado aos pés de Gamaliel, todo tribuno para. Diz: não, se ele foi criado aos pés de Gamaliel, esse moço tem história para contar e tem exemplo. Não é um leigo, é alguém que conhece. King James vem a dizer que quando Paulo está estudando nessa escola de Gamaliel, chega uma fase na vida do Paulo que Gamaliel diz: eu não tenho mais nenhum para te ensinar. O que eu posso fazer é te dar carta, autorização para você colocar em prática aquilo que você tem aprendido. E foi a partir de então que Paulo começa a perseguir a igreja, porque ele tinha autorização, ele tinha cartas, ele tinha algo que lhe autorizava a fazer o que ele estava fazendo. Então, quando eu li esses textos, o texto do capítulo 23 de Atos, e o verso número 6, Paulo diz: eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, era alguém que tinha um currículo muito exemplar, alguém que tinha um currículo integrável. E quando o Senhor Jesus diz aqui: vai porque este é para mim um vaso escolhido, logo vem a minha mente. Paulo, de repente, com certeza, é um vaso de ouro. Porque a Bíblia, pastor Babado, nos 31.173 versículos que nela há, nós encontramos alguns tipos de vasos diferentes. Como, por exemplo, se abrimos a Bíblia no Gênesis, capítulo 24, e o verso de número 53, se a Bíblia for revista corrigida, o texto ali vai informar quando o Eliezer foi buscar uma moça para casar com Isaac. E o texto lá do verso 53, do capítulo 24, na revista corrigida, a Bíblia diz: quando Rebeca consentiu em casar com Isaac, o Eliezer abriu seus bons tesouros e deu para ela vasos de ouro e vasos de prata. Então nós temos dois tipos de vasos na Bíblia. Se abrimos a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, o verso de número 28, o texto ali informa mais dois tipos de vasos diferentes: vasos de barro e vasos de cobre. Então nós já temos 4 tipos de vaso à luz da Bíblia. Se nós abrirmos a Bíblia em Levítico, capítulo 11, verso de número 31, ali fala de mais um tipo de vaso, que é o vaso de madeira. Lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 2 e o verso de número 6, o texto ali na tradução brasileira fala de 6 vasos de pedra, 6 talhas de pedra, na revista atualizada ou corrigida. Essas 6 talhas de pedra eram 6 vasos que se colocava água para a purificação. Então nós temos, pelo menos aqui, 6 tipos de vasos. Temos vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pedra, vasos de madeira, vasos de barro,
e vasos de cobre. Quando eu li a respeito desses vasos, vi Deus dizendo, Paulo é um vaso escolhido, eu gosto de ser um vaso de ouro. Porque o homem tem um currículo desejável. Mas eu fui buscar a resposta da Bíblia, pois a Bíblia tem resposta para tudo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E quando eu abri a Bíblia na segunda carta, ou na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7, Paulo diz, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Logo, entendi que Paulo não era vaso de ouro, não era vaso de pedra, nem vaso de prata, nem vaso de madeira, nem vaso de cobre. Paulo disse, eu sou vaso de barro. Por quê? Porque ele usa a expressão temos. E quando ele usa essa expressão temos, ele está se incluindo também, porque ele está escrevendo temos, ele está no plural. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Então ele se inclui novamente. O verso 16 da leitura que lemos, o Senhor, após dizer que Saulo é um vaso escolhido, ele diz, e eu lhe mostrarei o quanto deve parecer pelo meu nome. Aí eu me veio uma outra pergunta em mente. Mas vaso de barro padece? Vaso de barro passa um processo? E nada melhor para a gente entender esse texto de processo do vaso de barro, à luz da Bíblia, tem um texto que nos explica muito bem, é o texto do capítulo 18 de Jeremias. Lembra lá quando Deus diz ao profeta, levante-se e desce a casa do oleiro, lá farei ouvir as minhas palavras? Jeremias disse, levantei, desci a casa do oleiro, chegando lá, o oleiro está fazendo sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia quebrou. Eu busquei ali, o dicionário bíblico Orlando Boy diz que aquela casa do oleiro, da época de Jeremias, era uma casa simples, que ficava no subúrbio de Jerusalém, ao lado do lixão da cidade, uma casa desprezada, não era uma casa luxuosa, era uma casa muito simples, e o oleiro tinha lá os seus maquinários que os oleiros em pleno século XXI têm. Era uma roda grande que ele colocava no chão, subia um eixo, e uma roda pequena era colocada nesse eixo, ele sentava numa cadeira, dava pressão com os pés na roda grande, o eixo rodava, ele rodava a roda menor, em cima ele colocava a porção de barro e dava o formato com as suas mãos. Essa era a ferramenta mais importante do oleiro lá na época de Jeremias. Só que esse processo aí, que o Jeremias observa na casa do oleiro, é um processo que dá desde o momento em que o oleiro vai em busca do barro. No mês passado eu estive lá em Maceió, Alagoas, pregando a palavra de Deus. Na segunda-feira, o pastor Eliseu falou, pastor Emanuel, eu vou lhe mostrar uma das mais belas praias desertas aqui do nosso Brasil. A praia do Carro Quebrado. É a sexta praia deserta mais bela do Brasil. E ele me levou lá nessa praia do Carro Quebrado, uma praia muito linda, fantástica. E o guia turístico que nos levou lá, pastor Babá, ele tinha um montão de terra assim, e a água dava e lavava lá aquela terra quando vinha ali as ondas, e o guia foi lá naquele barro que estava lá jogado, e ele extraiu 9 cores diferentes daquele barro. Colocou na mão da minha esposa, aqui no braço da minha esposa, 9 cores diferentes daquele pedacinho de barro ali. A partir de então, eu despertei e fui buscar quantos tipos de barro há. E a ciência prova que no planeta Terra nós temos aproximadamente 200 tipos de barro diferentes. Sendo que só 8 desses, quase 200 tipos de barro, é que dá para fazer vaso. Logo, eu comecei a glorificar a Deus. E pensei comigo, não é de qualquer jeito, não é qualquer barro que serve para ser vaso. Logo entra o processo do oleiro indo em busca do barro adequado para fazer vaso. Então eu comecei a entender melhor o processo lá no Jeremias. Primeiro o oleiro vai em busca do barro certo. Quem sabe chega lá no Pernambuco, encontra um barro preto. Diz, não, esse barro é preto, mas serve para alguma coisa.
faz parte dos outros tipos de barro que dá para fazer vaso. Então ele pega lá e diz, não, vai para a olaria, serve para vaso. Ele vai lá e encontra uma vaga, que não, esse mesmo dá, é barro preto, mas serve também. Então vai lá e traz para a olaria. Ele vai e encontra o senhor, encontra a senhora, e traz para a sua olaria. Então o processo entra primeiro no contexto do oleiro que atrás do barro adequado para fazer vaso. Depois ele traz, só que na época do Jeremias o barro não era trazido em raiúque, o barro era trazido na costa de jumento. Então trazia-se o barro até a casa do oleiro. Chegando na casa do oleiro não era chegar assim e ser vaso. Tem muitas pessoas que acham que é já chegar na olaria e ser vaso, não é mesmo. Tem um processo. Chegando na casa do oleiro, vai para um local chamado local da curtição. Esse local da curtição, gente, é um local de espera. O oleiro coloca lá, coloca a água em cima daqueles barros e deixa lá. Segundo os pedidos que ele vai chegando, ele sabe qual vaso certo que dá o tipo de vaso que ele chegou no pedido. Então não é só chegar assim e já ser vaso. Tem que ir para o local da curtição. Tudo tem que ter, não é? A gente, né? Falei no século XX, a gente quer que seja tudo, né? Estralar os dedos, tem que ser tudo imediato. Mas na olaria é diferente. Nós estamos na evolução, mas a olaria de Deus continua aquela mesma olaria. O processo é lento, né? Tá bom? Então, vamos com calma, espere um pouquinho. Não se apresse, não se apavore, pois tem um processo. Então, vai para o local da curtição. Vai chegando o pedido, o oleiro olha que aquele barro serve lá. Então ele pega, tira do local da condição, já vai para as rodas, não. Vai para um outro local chamado local do processo. Pessoal, esse local do processo, só Deus para ter misericórdia. Porque o oleiro tira o sapato dos pés, joga a água em cima do barro e começa a pisar o barro com os pés descalços. Por que o oleiro pisa o barro com os pés descalços? Para que seus pés detectem alguma impureza, alguma imperfeição, alguma pedra, então ele pega, vai tirando. Quando os pés do oleiro não detectam mais nenhuma impureza, ele tira do local do processo e leva para cima da mesa. Aí vai para o processo das mãos do oleiro. Com base em Isaías 69, 10, Isaías diz que nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro. Gente, tem hora que o barro pudesse falar, o barro gritava demais. Porque o processo dos pés do oleiro e das mãos do oleiro não é fácil. Glória a Deus. Não é fácil. E o oleiro pega, coloca um pouco de água e amassa para lá, e amassa para cá, e vai lá, joga para lá, e amassa. Depois do processo das mãos do oleiro, aí ele senta na cadeira, coloca o barro em cima da roda menor. Começa a girar a roda maior com os pés e dá o formato com suas próprias mãos no vaso. Olha que legal. Então ele vai dando o formato com a sua própria mão. Aí coloca a mão na água e vai dando o formato com seus dedos. E o Jeremias está observando aí o vaso está descendo ali. Quando está pronto aqui, nas rodas, aí o oleiro pega o vaso e leva para o fogo. Ai, 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 ai. Esse processo é um dos mais doloridos, né? Quando sai das rodas, já formado, mas vai para o fogo. Porque o vaso que não passa no fogo, qualquer coisa se quebra. Qualquer coisa quer resistir, qualquer coisa quer resistir. Qualquer coisa começa a murmurar. É só não dar certo aquilo que você queria, que você já começa a dizer, olha, Deus não está comigo, não está. Sabe? É vaso que não passa no processo do fogo, da fornalha. Por isso que todo vaso tem que passar nesse processo. Para a estrutura, para fortalecer. Só que não é fácil. Então o oleiro pega o carinho da roda e leva para o fogo. Só que o Jeremias está observando que no inteiro que o vaso é pegado das rodas e é levado para o fogo, o vaso quebrou. Nesses dias eu vi uma mensagem e eu chorei muito, eu sou muito emotivo, então chorei bastante. Porque o pregador tinha um jeito muito especial. Ele fazia um teatro, assim, pegou o texto de Jeremias lá e ele fez um teatro lá que eu achei muito lindo e eu chorei.
E ele, na sua mensagem, ele disse que o vaso caiu no chão e quebrou, e sujou de terra, e pegou pedra, e o oleiro foi lá e ajeitou, e pegou. E ele fez um jeito que eu acabei chorando. Digo, isso aí dá uma mensagem muito boa. Só que quando cheguei em casa e fui ler o texto de Jeremias, eu digo, chorei à toa, chorei de bobeira. Porque o texto não diz que o vaso caiu no chão. Você sabe, um dos grandes problemas nossos, às vezes, é a gente não conferir nas escrituras o que está sendo falado. É um grande problema nosso. Porque muitas pessoas estão se equivocando e usando a Bíblia para se adequar ao seu sermão, estão espremendo e querendo extrair da Bíblia, que a Bíblia se adeque ao seu sermão. E aí outro problema, e a gente não confere às vezes, e aí acaba, sabe? Eu acho fantástico o texto do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, verso número 9, quando o apóstolo Paulo está pregando na Indiréia, era Paulo pregando e os irmãos conferindo nas escrituras, para ver se de fato o que Paulo pregava era assim. Então eu chorei bastante, mas eu chorei à toa de bobeira, porque o texto não diz que o vaso quebrou, caiu no chão. O texto diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Pessoal, o oleiro não anda derrubando o vaso. Glória a Jesus. O oleiro não derruba vaso. O que derruba vaso é o pecado. O oleiro, ele resgata vaso. Ele não derruba hipótese nenhuma. Se precisar quebrar, quebra na mão dele. Oh, glória a Jesus. Tem pessoas aqui, nesse encontro, nessa reunião aqui, essa noite, tem alguns que estão no local da confissão, tem outros que estão no local do processo, tem outros que estão na mão do oleiro, tem outros que estão nas rodas, tem outros que está quebrado, mas está na mão do oleiro. Não é tristeza, não. Pastor, quando é que o vaso está quebrado na mão do oleiro? É aquela hora que parece nada dar certo. Você olha à direita, à esquerda, você tenta com alguém, tenta com alguém, nada funciona. Você vai orar, parece que Deus não está ouvindo, você vai ler, parece que não entende nada. Puxa vida, Deus me esqueceu, estou esquecido, então vai dar, calma aí. Você está quebrado, mas está na mão do oleiro. Posso ouvir uma vez? Aleluia. Amém. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Amém. Glória a Deus. Se alegre com o Senhor, porque o oleiro não desperdiça vaga. O oleiro sabe o preço que ele custou para ir atrás de cada um de nós, para nos encontrar. Aleluia. Então ele nos trouxe, já nos colocou na oleria. Ele não vai desperdiçar o vaso. Ele vai voltar o processo novamente, porque ele pega o vaso quebrado e ele vai voltar para a roda novamente. E aí ele diz, ó, Jeremias já quebrou o vaso, eu tenho certeza que esse dá para um vaso diferente. Aí amassa o vaso novamente e faz um vaso mais perfeito, mais bonito, mais importante do que o primeiro. E aí leva novamente para nós, para o fogo, coloca na fornalha, põe a tampa na fornalha e volta a conversar com Jeremias. Jeremias, e aí como é que está o padre? Como é que está o sacerdote aqui? Está bem. E o pessoal lá de Anatólia está ótimo, está bem. Diz, como é que vai o negócio? Está ótimo. Só que o Jeremias está de olho na fornalha. E o Jeremias olha para ele e diz, o senhor não esqueceu do vaso lá no forno, não, na fornalha? Ele ri para Jeremias e Jeremias, o oleiro sou eu. Eu sei o tempo certo de tirar o vaso. Glória a Deus. O oleiro sabe o tempo certo. Amém. Irmão, o oleiro sabe o tempo certo. Ele não atrasa nem adianta, ele chega na hora certa. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então ele vai lá, tira o vaso sai vermelhinho. Estava fazendo uma pesquisa em relação a isso, e quando o vaso sai da fornalha, o vaso sai vermelhinho. Aí ele coloca em cima da mesa, deixa esfriar, aí o Jeremias está quase pronto. Agora vai começar o final. Os últimos detalhes, ele pega uma lixa grossa. Imagina a lixa grossa em vaso de barro, poeira sobe. Poeira sobe, e ele larga a lixa, e vai soprando, e vai passando, depois ele larga a lixa grossa, pega uma lixa média e vai passando lá, depois ele pega a lixa fina, aos últimos detalhes, é só o final, só que há na restazinha do vaso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí ele vai e passa a lixa fina, passa a mão, passa o dedo, e está ótimo, agora está ótimo.
E Jeremias falta só agora o verniz. O verniz aqui no vaso representa o Espírito Santo. Aí passa o verniz. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Vai passando o verniz. Permita esta noite o Espírito Santo, Todo-Poderoso, o Oleiro, de passar o verniz em nós como vaso. Vai passando o verniz e vai dando brilho, tá certo? Porque o brilho, oh, glória a Jesus, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Depois de passar o verniz, ele coloca no sol. Lembra lá do Malaquias 4:2? Mas para vós estender o mão do Senhor, nascerá sobre vós o sol da justiça. Então o sol, ele aquece um pouco, o verniz começa a dar o seu brilho, e aí o vaso está pronto. Eu estou concluindo, por conta da agilidade do tempo, mas eu quero lhes informar que vaso de barro serve para muita coisa. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, nós somos vasos de barro, porém com grande utilidade nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Pastor, para que serve o vaso de barro? Questão de 2 minutos. Primeiro, o vaso de barro serve para guardar documento. Lembra lá do Jeremias, capítulo 32, os versos número 14? Jeremias está preso no pátio da guarda, lá. E Deus clama ao Senhor, Senhor diz, por que você está clamando, Jeremias? Eu estou preso. Deus diz para ele, olha, está preso, mas eu estou contigo. O Senhor, é difícil entender esse processo. Deus disse, olha, como um sinal de que eu estou contigo, daqui a pouquinho vai chegar o teu primo Ananel, o filho do teu tio Saúl, e vai pedir para tu comprar a verdade que está lá em Anatote. Jeremias disse, mas o senhor mandou profetizar contra Anatote? Eu disse, é isso, menino. Eu mandei você desvalorizar a terra, agora você compra a terra desvalorizada, porque os inimigos sitiou, e ele havia profetizado que os inimigos sitiariam Anatote, então ninguém queria comprar um terreno em Anatote. Deus disse, vai vir o teu primo, vai te vender a herdade pelo preço bem lá embaixo. Compre a herdade, eu expulso o inimigo da terra, dou valor à terra e você ganha o dinheiro. Glória a Deus. Quero vai aqui, eu faço a coisa da gente, Deus não entende. Ele diz para você, vai lá e desvalorize a terra. Profetize contra a terra. Você vai e profetiza, é o lado que valoriza. O inimigo entra e invade. Quem vai querer comprar um terreno invadido pelos adversários? Ninguém. Primeira coisa que nós fazemos quando compramos um terreno é ver a escritura, fazer um levantamento do IPTU, ver se está tudo ok, não é verdade? Quem vai querer comprar algo indenitável? Ninguém. Só que Deus disse a Jeremias, profetiza contra a terra. Diz que os inimigos vão invadir. Profetizou, os inimigos invadiram. Aí está preso, o Senhor Deus disse agora, vai vir o teu primo e vai te vender uma herdade pelo valor lá embaixo. Então compre ela que eu vou expulsar o inimigo e tu vai ganhar dinheiro nela. Eu lá está falando com o crente aqui essa vez. Você não está entendendo nada. Não, tudo errado, negócio está desvalorizando, é Deus fazendo todo negócio. Eu estou no negócio. Eu estou no negócio. Você não está entendendo agora, você vai entender depois desse processo de Deus, da sua vida, para ter o progresso, para aquilo que você deseja. E aí, quando Deus termina de falar, chega no anel e diz, filho, não quer comprar uma herdade lá, está tudo invadido, mas eu te vendo por um preço, pode vender por 1% do valor, desconta. Aí comprou, diz quanto você quer, 17 tipos de prato. Prato José diz que valia mais quase 900 ciclos de prata, ele vendeu por 17. Olha a diferença. Desconto, preço, mas comprando a herdade, foi glória. Aí comprou a herdade, chamou as testemunhas, disse, vem cá pessoal, pega o dinheiro em balança, pegou o mapa da compra, selou as escrituras, aberta e selada, e chamou o Baraque e disse, Baraque, vem cá, pega o ato da compra desse terreno, procura vaso de barro e coloca dentro de um vaso de barro a escritura, esse documento, para que se prolongue por muitos dias, porque Deus vai valorizar novamente a Anatóte, as crianças vão voltar a brincar na praça, os velhos vão voltar a andar na praça, Deus vai trazer alegria para a Anatóte, e eu vou ganhar dinheiro com o terreno. Deus está falando com pessoas aqui. E o documento estava lá, dentro do vaso de barro. Se a gente fazer uma analogia bíblica, você percebe que aí o Jeremias representa Jesus Cristo. O Anabel representa Deus.
O terreno lá em Anatote representa a terra. Lembra? Deus destruiu a terra porque não valia mais nada. O homem havia pecado, se corrompido. Jesus disse, não, eu compro. Pagou o preço da redenção. Chamou Baruque, o Espírito Santo, que pega o ato da compra da salvação e põe nos vasos de barro. Lá no Pentecostes ele coloca o selo, o ato da compra dentro de vasos de barro. Alguém pode tirar de você parente, amigo, mas não tira dentro de você o ato da compra que está, é a certeza da salvação, a certeza da Deus que está com você. Pode tirar tudo de você, mas isso é tirar o documento de dentro de você, que é o vaso. Posso ter uma mente com isso? Em primeiro lugar, vaso de barro serve para guardar alimento. Ezequiel capítulo 4, verso número 9. Terceiro lugar, vaso de barro serve para armazenar água. Ruth capítulo 2, verso número 9. Ruth, lá explica a Ruth, olha, não vá colher em outro campo, fique de olho nas minhas moças. Se você tiver sede, vá ao vaso de barro das minhas moças e beba água. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito bem de quando eu estava no Nordeste. Não tínhamos condição, o papai não tinha condição de comprar uma geladeira, de abastecer, e aí o papai foi na feira e comprou um vaso de barro, que nós chamamos de pote. Levou para casa, colocou água dentro, e lá no Pernambuco, no 42 graus, às vezes chegava, negócio complicado, mas dentro de casa tinha água gelada do vaso de barro, e filtrada ainda. Eita maravilha! E a gente tomava água ali do vaso de barro, do pote, porque tem esse poder de preservar a água, de manter a água gelada e purificada. Você e nós, como vaso de barro, temos por obrigação de mantermos dentro de nós água da boa e da melhor. Lembra lá que Jesus falou em João 9, 7, verso 37? No último dia da mesa, Jesus se foi de pé e disse: se alguém tem sede, que venha a mim mesmo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém. Você é um vaso de barro. Dentro de você tem água. Aleluia. Tem água boa. Tem água viva. Glória a Deus. Amém. Em quarto lugar, vaso de barro serve para armazenar valores. 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 7. E em quinto e último lugar, ele serve, vaso de barro serve para armazenar azeite, vinho e frutos do verão. Jeremias 40, no verso número 10. Os moradores de Mispa dizem àquele povo pessoal lá: pegue um vaso de barro e coloque dentro dele frutos do verão, coloque vinho e coloque azeite e vem mais. Então, o que simboliza esses frutos do verão? Frutos do verão fala dos frutos do Espírito, da Gálatas 5:22. Paz, longanimidade, temperança, mansidão, bondade. Isso aí são frutos do verão que está dentro de você, como vaso de barro. Também dentro de nós, como vaso de barro, tem o vinho. Para o vinho, nós fizemos uma conexão teológica com o que está em Eclesiastes, capítulo 10, do verso 19, Salomão diz para a Rita e faz o convite, e o vinho alegra a vida, o vinho fala da alegria. Dentro de você tem uma alegria diferenciada da alegria do mundo. Às vezes passando no vale, no processo, às vezes as coisas não dão certo, mas dentro de você tem uma alegria, você diz essa alegria diferenciada. Se fosse há dias atrás, eu estava desesperado, e agora eu estou com a paz, com alegria. Isso aí é o vinho de Deus que está dentro de você. Amém. E dentro de você também tem o azeite. Para que serve o azeite? Lá em Números capítulo 18, verso 12, serve para ofertar. Lá em Isaías capítulo de número 1, verso 6, o azeite serve para cicatrizar feridas. Lá em Mateus capítulo 25, verso número 7, serve para manter a lâmpada acesa. Lá em Tiago capítulo 5, verso 14, serve para ungir, serve para unção. Se está alguém que levou doente, chama os presbíteros da igreja, olha sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E se nós observarmos lá no segundo livro do Reis, capítulo 4, o azeite serve para pagar dívida. Lembra aquela mulher lá que iam levar os filhos para ser escravo? E ela vai, vamos de Deus, o que é que você tem em casa? Não tem nada, só tem uma botija, um vaso de azeite. Tudo que eu tenho de valor, se você tem milagre. Vá na sua casa, peça as vasos emprestar para o vinho, tambor, entre no seu quarto, fecha a porta, pega o seu vinho, o seu azeite, o seu vaso, e vá derramando nos vazios, e o milagre já aconteceu. E ela mulher pede bastante vaso, entra no quarto, pega o seu vaso e vai derramando nos vasos vazios.
Eu encerro aqui esse momento dizendo a vocês que o que Deus ele quer fazer conosco, como barco escolhido, ele quer nos encher esta noite, para que você encha outros barcos vazios. Amém. Senhor Deus tem milagre para você, para a tua Glória a empresa, Deus. para a sua casa, para os Aleluia. teus projetos. É você crer no poder que há na palavra de Deus. Aquela mulher só tinha um vaso com azeite. Foi suficiente para o milagre acontecer. Eu vou profetizar de hoje aberto em nome de Jesus. É o que você tem que Deus vai fazer multiplicar. Deus vai começar a trabalhar a partir daquilo que você tem. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dando uma dica aqui, é a partir do que você tem, que Deus vai efetuar o milagre. Ele não precisa de muito para ti. É do pouco que você tem, daquilo que você acha que é pouco. Que ele vai começar a realizar grandes milagres. Diga amém.